Rádio não. Neste programa usamos linguagem própria, o que significa que usamos linguagem neutra e asneiras. Se em algum momento a linguagem neutra e as asneiras nos falharem, pedimos desculpa pelo sucedido. As asneiras, em princípio, não vão falhar. Hey Dolls! Nós somos a Casa Não e este programa chama-se Rádio Não, que é um programa que começou a convite da Rádio Sarilho. Este é o nosso primeiro programa e estamos no Clube Social do Bairro, nas Caldas da Rainha, para entrevistar hoje, em primeiro lugar, a Casa Não. A Casa Não é um coletivo que está finalmente no espaço radiofónico para falar abertamente sobre género, sobre sexualidade, sobre as nossas vivências associadas a estes dois temas, mas sem deixar de escapar as violências e as dificuldades que temos em viver em liberdade com a nossa expressão e com as nossas diferenças. Eu sou a Sofia, os meus pronomes são ela, dela. Eu sou a Rita, os meus pronomes são ela, dela. Eu sou o Tino, os meus pronomes são ele, dele. Sou a Filipa, os meus pronomes vão mudando consoante a hora do dia. Isto começou num... Neste primeiro episódio não queremos simplesmente repetir-vos aquilo que fizemos no Caldas Late Night, que foi a primeira oportunidade que tivemos para materializar aquilo que queríamos fazer com a Casa Não, e por isso queremos sim falar sobre os temas que motivaram a criação da Casa Não. E para isso peço já à Rita e a Bruninho para nos falarem como é que surgiu a Casa Não. Pronto, basicamente isto começou num projeto de Erasmus+, que eu fiz com o Bruninho, sobre género e sobre diversidade de género e diversidade sexual. E nesse projeto de Erasmus pediram-nos uma espécie de trabalho de casa em que tínhamos de pensar num contexto bom para aplicar um projeto a este nível, e nós estávamos os dois envolvidos na organização do Caldas Late Night e achámos que o Caldas Late Night precisava e precisa de um projeto destes, e neste caso de prevenção e de resposta às violências sexuais e de género, enquadrado no Caldas Late Night, também com exposição e com artes que falassem dos mesmos temas, por causa do contexto particular que é o Caldas, ser um festival de artes. E foi bem fixe porque nós na altura tínhamos várias opções para escolher e acabámos por ir para violência sexista, que era o mais abrangente de todas as violências que tínhamos de opção, e escolhemos contexto festival, que também era o contexto mais abrangente. E pronto, e depois, como a Rita estava a dizer, tipo, juntar isso ao nosso contexto de produção no CLN, e depois tipo, termos o privilégio de ter pessoas da APF dos Açores a fazer esse projeto connosco, que são assim a maior referência no que toca à intervenção contra a violência sexual e de género em contextos festivos, com o trabalho incrível que fazem no Tremor, e termos logo essa ponte incrível que nos permitiu logo ter acesso à documentação e, sei lá, e ter um sítio para dar vento com dúvidas e ansiedades. Isto está mesmo bem feito. Nananana. Então, tipo, vem muito aí também de querermos trabalhar a um nível bastante abrangente e para um público bastante abrangente e ser bem overwhelming, mas depois em contrapartida, em contrapeso, termos logo um acesso numa referência incrível e de pessoas super queridas que se deram logo bastante abertura e apoio, tanto em termos físicos, materiais, como emocionais, para que nós fizéssemos isso acontecer. Só acrescentar aqui que acho que foi importante e é importante para o projeto que ele tenha começado e tenha como base nas Caldas da Rainha, sim. Por um lado, por haver essa descentralização também de eventos culturais e coisas a acontecerem a este género fora de Lisboa, do Porto e Coimbra, das principais cidades portuguesas, mas também do facto disto ser muito fundado com base em comunidade, ou seja, foi por causa de nós termos uma boa comunidade e bom suporte social que conseguimos fazer isto, e que isto efetivamente foi para a frente, porque sozinhos não teríamos conseguido. E pronto. E depois também o facto de
pensámos nisto, ficámos ok, tipo, bora fazer isto. E depois o facto que ajuda neurodivergentes, que é, tínhamos uma deadline, sabemos que daqui a um mês vamos estar em França, temos outro projeto e temos que apresentar um projeto de intervenção. E então, ok, sabemos que temos este tempo para trabalhar nisto. E depois começámos por dividir assim em duas grandes coisas, que é, primeiro pensámos em protocolo, ok, vamos intervir de várias formas, mas depois pensámos, ok, mas isto é o Caldas Late Night, então também devemos ser uma casa, devemos ter um espaço, devemos ter programação cultural, devemos fazer coisas acontecer dentro disto, dar voz, empoderar pessoas queer da cidade, e perceber que, tipo, ok, temos estes dois polos de trabalho, e depois preparar uma apresentação para apresentarem no projeto que fizemos em França com esse fim, e que também foi muito bom por termos logo feedback também de quando fazemos a apresentação, as pessoas gostarem muito e darem-nos logo feedback sobre pequenos apontamentos e coisas, e isso também nos ajudou tipo, a sentir que we can do this, isso foi bem bom também. Eu gostava de voltar a pegar na questão de estarmos nas Caldas e na questão disto ter começado, pelo menos a parte em que eu próprio vi coisas mais a acontecer, porque a parte do protocolo acaba por ser um trabalho mais invisível, não é? do que depois chegarmos de facto a conseguir fazer algo, mostrar aquilo que fizemos em relação ao que pensámos sobre a violência de género e a violência sexual. E eu gostava que nós falássemos da importância deste nome, de como é que nós chegámos à Casa Não, ou seja, de problematizar como atuar em relação à violência de género e à violência sexual. Porquê Casa Não? Na altura começámos a debater nomes, brainstorm, nada pegava. Eu depois tinha que, clássico estudante da ESAD, levar tudo o que fazemos fora da ESAD para a ESAD, e como é que eu posso só fazer disto um trabalho para despachar este trabalho. E era uma cadeira de produção de eventos, então nestes dois blocos que eu estava a falar, pensei logo, ok, vou pegar neste bloco da programação cultural e enfiar nesta cadeira, e props à Prof. Mara, amazing. Tinha que ter um nome, e tipo, estávamos bem no impasse, que nome é que vamos dar a isto? E eu, Rita, isto tem que ter um nome. Eu tenho que ter um nome neste trabalho, e na altura pusemos projeto Casa Não Something. Porque na altura, nesse trabalho, eu tinha que ter referências de design, e então ambos fizemos coisas, e eu fiz um com uns não gigantes, a Rita também curtiu, também pôs nãos nos designs que ela fez, e ficámos bem, ok, o não está aqui. E então dentro, eu quis o design mais bad que eu consegui era com um projeto não, então tipo, vai assim. E foi bem esse o início dessa cena do nome, diria. Eu acho que também partiu porque uma das questões centrais do nosso projeto, nós percebemos logo que ia ser o consentimento. E o não, acho que é das palavras mais importantes e fortes quando se fala de consentimento, porque é das coisas que é mais difícil de dizer. E portanto, estamos tanto nós a atuar numa área de violência sexual e de género, fazia todo o sentido reaproveitar a palavra do não e transformá-la noutra coisa, transformá-la numa coisa que já não fosse difícil, que pudesse simbolizar um espaço seguro, que pudesse simbolizar outra coisa que não um desafio de consentimento. E no fundo foi um bocadinho isto, e depois o rosa veio aliar-se um bocadinho à nossa identidade visual de ser rosa choque, de ser uma coisa reivindicativa e que chamasse a atenção, porque sendo uma equipa de resposta tínhamos de chamar a atenção de alguma maneira para o facto de estarmos lá, estarmos prontos a agir em caso de violência. Nós tivemos que pensar como é que conseguiríamos ter uma equipa de resposta, ou seja, sendo o projeto para responder à violência sexual e de género no Caldas, quisemos criar uma equipa de resposta. Isto tudo pode parecer muito óbvio, mas quer dizer, não, tendo em conta que na maior parte dos festivais a que nós vamos, e nós até, pelo menos parte das pessoas que estão aqui vão aos festivais, as pessoas não veem equipas de resposta, tipo, e onde é que elas estão? Se elas existem, né? E surgiu-nos a ideia de tem que ser alguma cena chamativa. Eu tenho que olhar e perceber logo a quem é que eu me devo dirigir. E aí interessa o choque.
E é muito giro, por isso é que choque. Também entra tipo no conceito do reivindicar alguma coisa, né? E depois o rosa também é reivindicar uma, sei lá, pelo menos da minha parte, da minha identidade, eu sempre tive muito. Isto já tem que ver com a minha identidade de género, sempre tive muito quase medo de usar rosa. Muito medo do que é que usar rosa podia querer dizer sobre aquilo que eu era em termos da minha expressão, não é? E de repente chegarmos à conclusão que aquilo que é melhor para sermos efetivos é mesmo usarmos o rosa, choque, eu acho que foi catártico. Sim, eu acho que quando soube que a casa não ia ser rosa, pessoalmente, lá está, isto também tem muito a ver com a identidade, e durante muitos anos eu odiava o rosa e acho que tinha sido há relativamente poucos meses que eu até tive alguma ideia de fazer um bocadinho as pazes com o que era o rosa e o que é que isso significava em relação à feminilidade e whatever. Então foi catártico, como tu disseste, também para mim. Eu também posso acrescentar que cor-de-rosa, quando eu era criança, eu odiava completamente cor-de-rosa e eu chamava tipo as minhas colegas da escola: oh meu Deus, vocês são bué pindéricas por usarem rosa. E pronto, eu não sabia na altura, mas tinha a ver com a minha identidade de transgénero e tudo mais. E só quando eu consegui tipo come to terms que era transgénero e é que eu comecei a explorar essas cenas todas, a explorar todo o meu lado feminino, porque quando era criança odiava usar saias e tudo o que tinha a ver com raparigas. Há literalmente um vídeo da minha mãe a tentar vestir-me uma saia e eu a fugir, o que é muito engraçado. Tipo, os sinais estavam em todo o lado. E eu agora adoro vestir saias e I don't know, expressar esse lado meu, e sinto-me tipo confortável, porque sinto-me confortável com quem eu sou e tudo mais. Então agora eu posso usar rosa e é bué fixe. Para acabar a cena do rosa, eu diria também foi bué, em termos gráficos, quando olhámos para nós fizemos um mood board incrível, bué opções e bué pósteres incríveis de cenas de intervenção da Europa fora e nananã, e o rosa choque era tipo, tu olhavas sempre para aquilo, pá! E nós queríamos muito que a nossa comunicação fosse mesmo on point e que tu passasses num mar de pósteres que é o CLN, que olhasses para esses pósteres, que olhasses para esses stickers e que ficares, ok, tipo, this is something, porque como é uma coisa nova neste contexto e não estamos habituados a que identidade de género, consentimento, violência faça parte, tipo, intervenção e reivindicação contra isso, fazer parte de uma identidade visual e ser um contexto de um projeto de programação cultural. Então nós queríamos que a comunicação fizesse logo tu parares e tipo bam, like, what is this? Que fosse principalmente acessível, ou seja, não abrisse espaço para dúvidas, que quem olhasse percebesse logo mais ou menos o que é que aquilo era e que também quem está a passar pelas ruas das Caldas que não conseguisse ignorar os cartazes em rosa choque que nós espalhámos na altura e agora olhando para trás e sem querendo fazer aqui o rescaldo do Caldas, obviamente, mas acho que resultou no sentido em que muita gente às quais nós não conseguimos apresentar o projeto, mas toda a gente soube o que era a Casa Não no Caldas Late Night. Isso foi... Pronto, também tivemos um sítio muito bom onde ter a nossa sede, mas acho que foi sobretudo por causa desta comunicação e deste esforço tão grande de fazer uma comunicação simples e acessível e direta. Eu só quero adicionar que nestas dimensões nós temos sempre muito medo de reduzir as coisas a questões identitárias porque não queremos descontextualizar a dimensão social e, evidentemente, socioeconómica, mas tendo em conta que todos tivemos experiências de género diferentes, todos estávamos a fazer uma luta por reivindicar as nossas identidades. Ou seja, eu acho que foi bonito a Casa Não, ela própria, também ter uma identidade, que é a nossa identidade coletiva.
Sim. E eu acho que assim Fiquei passamos. arrepiada. Hã? Fiquei arrepiada. Ficaste? Dei-te um miminho. Porque lá está, isto é tudo, isto também é sobre miminho, isto é sobre cuidado, não é? É sobre podermos abraçar, ter um espaço que abraça, que reivindica a liberdade, que não quer ser policial. Nós não queremos ser uma equipa de resposta que policia, não é? Isso era exatamente contra a nossa visão daquilo que estamos a querer ser. E, portanto, enfim, acho que conseguimos concretizar a nossa identidade coletiva. Estamos sempre neste ciclo de falar das nossas identidades individuais para as nossas identidades coletivas, identidades individuais e coletivas, enfim, é sempre esta relação. Mas exatamente por falar em relação, eu gostava de perguntar a cada pessoa como é que cada um de nós particularmente se relacionou com o género até hoje na sua vida, e mesmo tudo, até mesmo a questão de termos começado este episódio com dizer os nossos pronomes, o que é que isso quer dizer? Nesta parte, acho que vou contar uma história. A Filipa está incluído, por isso, pronto. Mas noutro projeto de Erasmus+. Obrigada, União Europeia! Let's go! Noutro projeto de Erasmus+, em que também era sobre género. Que também era sobre género e sobre identidade de género, mas era uma coisa mais sobre, tipo, redes sociais e campanhas. Não interessa. O que importa é que nós fomos, eu, Filipa e Bruno, e das pessoas que estão aqui, e também começámos o projeto com uma ronda de dizer os nossos pronomes. E acho que eu nunca tinha perguntado, pronto, eu sou amiga da Filipa há algum tempo, mas eu nunca tinha perguntado à Filipa quais eram os pronomes dela. E ouvia dizer que eram quaisquer um. E isso fez-me pensar, porque eu já tinha dito que os meus era ela dela. Porquê que os meus são ela dela e os da Filipa são quaisquer um? Tipo, será que eu alguma vez pensei sobre isto em relação a mim mesma? Será que para mim eu estaria mesmo confortável com quaisquer um? Ou será que para mim eu sou mesmo ela dela? Eu acho que nunca tinha pensado muito sobre isso, mesmo apesar de ser uma pessoa que se interessa por estes temas e diria que pratica algum ativismo há algum tempo em relação a isto, e mesmo assim acho que nunca me tinha questionado tanto como nesse momento. E cheguei à conclusão que para mim, o ela dela, os pronomes ela dela, o dizer que sou, pronto, neste caso sou uma mulher cis, que também era libertador. Porque eu tenho uma expressão de género que é feminina, mas eu sou uma pessoa que ocupa bastante espaço. Eu, pronto, falo alto e essas coisas. Normalmente não é muito associado a mulheres, whatever that means. E, portanto, eu sofri um bocadinho com isso na minha infância e na minha pré-adolescência e adolescência, porque também não gostava muito de usar vestidos, porque sentia que me fazia parecer mais vulnerável do que a postura que eu queria transmitir aos outros, e estava sempre com uma necessidade muito grande de me apresentar como forte e assim. Mas como, na verdade, eu sofri na pele o que é ser uma mulher cis neste mundo, não é? E todas as violências, nomeadamente assédio, que as mulheres passam, e que é raríssimo ter qualquer pessoa socializada como mulher que nunca sofreu um tipo de violência sexual ou de género. Como eu tinha sofrido isso, para mim era importante eu dizer que eu era uma mulher cis. Porque eu sofri isso, então para mim faz parte da minha identidade eu dizer que sim, sou uma mulher cis e que sofri estas violências associadas a serem uma mulher cis. E que isso para mim também foi libertador, apesar de não ser uma identidade transgénero. Por outro lado, o termo queer, que também se calhar vamos falar um bocadinho. E posso só dizer a questão de isso não sucumbir ao feminismo radical. Exato, sim, Né? sim. Tipo, do it. Pronto, com o termo queer, depois a mim deu-me a resposta que eu estava à procura, que era, eu sou uma mulher cis, sim, mas eu também não sou uma mulher cis qualquer, eu não sou uma mulher cis com uma identidade propriamente
comum ou vulgar naquilo que a sociedade espera de uma mulher cis. Então o termo queer para mim fez-me pela primeira vez sentir-me em casa, porque eu nunca gostei de me definir a minha orientação sexual e não é algo que eu faça. Então isso para mim também não era uma fonte, digamos, de identidade, que eu sentia uma identidade por aí. Então o termo queer para mim é perfeito, é tipo, somos queer, somos nós. E o que é que significa queer, né? Que é, acima de tudo, o estranho, o diferente, né? Que não é por acaso que estamos aqui no seio de neurodivergentes para caralho, não é? Ou seja, no fundo, tem que ver com... Isto pode parecer sempre muito... Voltar ao... sei lá, não quero dizer direitos humanos, for life, mas é. Eu também queria acrescentar que tipo, o termo queer é um termo tipo chapéu de chuva, um termo, um umbrella term, pronto. E isso para muitas pessoas é muito útil, tanto quando estão a questionar tipo, a sua sexualidade, o seu género, mas também só tipo, em qualquer altura. Inclusive é tipo quando eu estava a descobrir a minha identidade de género. A primeira etiqueta que eu utilizei foi não binário, porque isso engloba muitas coisas, muitas diferentes maneiras de ser. Então esses umbrella terms são importantes para toda a gente, porque é importante tipo, pensar sobre quem nós somos, a nossa identidade, e chegar à conclusão de sermos cis, trans ou qualquer outra coisa. É importante questionar, porque papéis de género estão demasiado vincados na nossa sociedade. Tipo, género é uma construção social, tipo, não existe, tipo, relaxem, pessoas. E é isto, acabámos o programa. E eu gosto muito do termo não binário para mim, e pronto, porque eu mesmo na minha viagem e tudo mais tive alturas em que eu estava a sofrer de sentir-me que eu tinha que ter uma identidade binária, senão o mundo ia acabar. E, oh meu Deus, será que eu sou um homem trans, tipo, binário? E estava a sofrer com isso, até que um amigo meu, que é agender, ficou, that doesn't matter, tipo, ser só tu mesmo. E eu fiquei tipo, uou! Dizer que acho que para mim, lá está, não me definir por nenhum dos pronomes, é um bocadinho o que tu disseste. Eu acho que senti muita pressão ao longo da minha vida para ser mulher, e a partir do momento em que disse para mim própria que não necessitava propriamente de o ser, podia não ser nada e ao mesmo tempo tudo, que ficou mais fácil para mim existir, se calhar até enquanto mulher, porque eu acho que até mais vezes me sinto mulher atualmente sem a parte da construção social, como vocês. É muito difícil definir o que é ser mulher sem esse papel do que é ser uma mulher. Sem por isso associar, por exemplo, eu gosto de ser mulher porque gosto de usar maquilhagem, não é? Que tipo, recorremos sempre a papéis de género que estamos a tentar desconstruir. Exato. Então é muito complicado. E para mim, na infância, nunca... não me lembro nunca de questionar muito género, porque, como o Dino estava a dizer, e bem, está mesmo enraizado, tipo, este sistema binário. E eu lembro-me, inclusive, ter uma memória na escola que uma aluna do 4º ano virou-se para mim, eu estava no 3º, e chamou-me puto, e eu vi para ela e chamei-lhe puta. Porque lembro porque me ensinaram na escola que masculino e feminino, literalmente, tipo, eu estava a aplicar o que aprendi. E bem, e foi um escândalo, toda uma cena, e depois a minha mãe ser chamada à escola e tudo mais, e ninguém conseguir sequer falar comigo e explicar-me o que é que essa palavra significa. E como um professor que ainda, não sei se ontem ou antes de ontem, porque estou completamente lost em que dia é hoje, literalmente tive alunos do 2º ano a ver tags e pichagens que tinha a palavra puta lá escrito, e tive essa conversa com crianças bem mais novas do que eu era, tipo, podes só falar sobre a palavra, gente, está-se bem. Mas pronto, na altura, tipo, foi uma grande cena, e para mim, eu fiquei, mas tipo, isto é assim, né? É binário, é assim, e esta palavra é isto, então porque é que a palavra tem um significado diferente quando acaba com A e não com O, neste caso? Não é? Deixo no ar. E depois lembro-me, não ligando aqui
género com orientação sexual, mas sei que na minha infância, no que toca à orientação sexual, pus mais em causa. E lembro-me de estar a ver um filme com o meu pai em que há uma cena que há um prisioneiro e um jornalista com entrevista e depois eles ambos são homens X e beijam-se através das grades e o meu pai ficava bué disgusting parar de ver o filme, tipo, ser toda uma cena, e isso para mim fazia sentido. E depois não tenho grandes memórias de pré-adolescência, sei lá. Hoje olho para pessoas com essa idade, são todos bebés. Tipo, juro. Mas não tenho grandes memórias, até dá por mim, e lembrar-me de ver a intro de Sense8 e tipo, há uma cena em que dois homens mega marbudos estão a lamber um gelado em conjunto e literalmente a cara que a Filipa fez agora, eu fico hot, period. Tipo, mesmo não se sentindo até muita atração por Mask Energy nowadays, tipo, houve aí um grande gap. Mas foi também nessa altura que, tanto em termos de orientação sexual, género, tipo, queerness, que houve aí shifts, mas eu não consigo, tipo, apontar uma coisa. Sei que depois daí para a frente, especialmente em termos, por exemplo, dos pronomes, lembro-me de estar a fazer voluntariado na ReFood, e fazer voluntariado em associações locais é bué fixe, façam voluntariado, pessoal. E estava, sério, era eu e só queens fabulosas, tipo, lindas, perfeitas, que bué trabalham em escolas e em sítios, tipo, trabalhos difíceis, e chegam ali ainda, dão tipo pela comunidade, e são umas queridas. E por eu ser a única pessoa que usava pronomes masculinos, de repente elas, quando era para limpar ou whatever, diziam um pronome masculino para toda a gente. Eu fiquei, mas como assim? Eu sei que eu também vou limpar, eu sei que também vou pegar na vassoura. Tipo, porque é que eu, sendo a única pessoa de pronome masculino, estão a pôr todas estas queens com pronome masculino? E então eu fiquei, não, tu podes me tratar com qualquer pronome desde que eu entenda que estás a falar para mim. É um homem a impor-se. Desculpa. Mas é tipo, eu desde que entenda que estás a falar para mim, está-se bem. Se eu não entender, tipo, vamos fazer entender. Tipo, não é sobre isso. E foi daí, acho que diria que esse foi o início de eu começar a questionar. Tipo, pronomes, género e where I belong in all of that. Posso abrir uma questão? Ainda não falaste tu. Meus amigos! Isto não dava a esperar. Até posso acender um cigarro, que é para mostrar o quão difícil é falar sobre isto? Vai. Tem que haver uma parte um bocadinho teatral, não é? ASMR. Estamos a falar de performance, ainda não chegamos a essa parte, amigos, mas é exatamente isso. Eu estou a gozar. Eu acho que aquilo que eu quero falar mesmo é sobre performance. Que é... O que é eu ser mulher? Vais falar da sociedade do espetáculo? Não, amor. Eu sou... Como... Lá está. Eu, como... Sempre me disseram que as mulheres eram menos inteligentes que os homens. Eu digo-te, não, eu não sou tão básica assim, porque eu tenho a mania que sou muito inteligente. Que é para conseguir... ser tão inteligente como um homem seria, não é? Aliás, eu até nem vou ficar ofendida com isso. Eu, ofender-me, eu sou tão forte. Não, mas agora a sério. É mesmo verdade, a minha expressão de género e a minha identidade de género sempre teve a ver muito com o meu papel de género. Isto é tão óbvio, mas enfim, tipo, mais do que de como é que me vesti, se calhar é porque nunca me senti assim tão mal a ser mulher em termos de usar vestidos e tal. Rosa, porque sou especial. Mas vestidos, está-se bem. O que me chateava era a ideia de tu vais ter que cuidar, tu vais ter que ter filhos. Então, e quando os teus pais adoecerem, quem é que vai cuidar dos teus pais? Tenho um irmão, se calhar pode ser ele. Mas não, sou a filha, sou a mulher, ela fica, não é? Nem que tenha que não ter uma carreira por isso, não é? E por isso é que eu tenho que ter uma carreira. Eu tenho que mostrar o quão eu priorizo o trabalho em relação à maternidade e ao cuidado. Well. Mas o sacrifício em todas elas. Até na carreira. Claro. Well. Foi eu perceber o quanto a minha identidade de género estava... E eu sempre disse, eu nem tenho problemas com a identidade de género.
mas sempre tive que ser muito trabalhadora e muito esforçada e muito quase a patriarca. Um dia lá de ser a patriarca, porque ela não vai ser a matriarca. Ela, mãe, nunca. Porque ela é mulher, mas é mulher meio homem. Mas continua... Portanto, isto para dizer que acho que tenho, por um lado, sorte que a minha identidade de género foi uma coisa que eu percebi o quanto reprimi para projetar noutras dimensões, não é? Yeah. Até porque nós vivemos num sistema que vive da superação. E, portanto, se eu tenho que continuar a ser mulher, eu tenho que superar o facto de ser mulher. Exato. Feminismo liberal, meus amigos, mas pronto. Eu, neste momento, continuo a considerar-me mulher. Mas, se calhar, continuo a ter muita dificuldade em imaginar-me mãe. E o que é que isso significa? Será que... O que é que significa? O que é que continua... Para te sentir mulher, tens de te imaginar uma mãe? Verdade. É que depois também é essa a questão, que é... Não tenho que me imaginar mãe. No fundo, é exatamente por eu estar a querer ir contra esse papel que eu estou a dizer, não, eu vou comprar tabaco e ser o pai ausente. Mas até que ponto é que eu não estou literalmente a assumir o outro papel? Exato. Até que ponto é que eu não estou exatamente a dizer eu sou mulher, mas sou o binário ao contrário. Exato. E conseguir libertar disto. Estamos aí a viver todos os dias, a lutar para isso, não é? Foda-se! Acho que, só para dizer que acho que isso não é... Ou seja, acho que a identidade de género é uma questão dinâmica, que, portanto, é uma questão de todos os dias de manhã, todos os dias à tarde, todos os dias à noite, tipo, nós vamos sentir-nos diferentes em relação à nossa própria identidade de género e à maneira como performamos na sociedade, porque é exatamente isso, eu concordo no sentido em que a identidade de género é uma performance, sempre, porque no fundo é a capa que nós estamos a dizer que damos aos outros ou não. E se nós formos mesmo ter uma discussão filosófica sobre o que é ser mulher ou o que é ser homem, eu consigo apostar dinheiro em como nenhum de nós conseguia dizer nada. Yeah. Quer dizer, não há definição nenhuma, não há coisa nenhuma que nos defina porque é que nós somos homens ou mulheres ou porque é que nos sentimos mais assim ou menos, tal como a Filipa estava a dizer ainda há bocado, sem recorrer a papéis de género, sem recorrer às próprias coisas que estamos a tentar eliminar. E, portanto, acho que, ou seja, todos os dias nós avaliamos o nosso próprio género e a nossa própria identidade. Porque todos os dias perfumamos uma coisa diferente. Até porque é isso que é sermos livres. Não é? Gostava de lançar outra questão. Que é... Se acham que a forma como a vossa identidade de género evoluiu ou se fez aparecer, se sentiram, teve alguma relação com a vossa orientação sexual? Tenho algumas coisas a dizer sobre isso. Tanto sobre mim como uma cena que eu descobri que era um fenómeno, por assim dizer, porque a maneira como nós olhamos o nosso género tem em parte como nós vemos a nossa orientação sexual, porque a nossa orientação sexual é simplesmente o que nós sentimos e isso, nós não controlamos, não é? Ou seja, o nome que nós damos serve para nós nos sentirmos bem connosco mesmos, não para anunciar ao mundo, tipo, eu uso este termo para a minha sexualidade para tu saberes que eu sou assim e eu não te enganar, uma porcaria qualquer. Tipo, pronto. E há um fenómeno interessante na comunidade transmask que quando tomamos testosterona ficamos a gostar mais de homens. É bem engraçado. E também me aconteceu a mim. Pronto, isto é só um fenómeno interessante, a sério. Ou seja, imaginem, eu não quero dizer que isto é uma coisa e é oficial, porque eu só li tipo experiências que outras pessoas tiveram no Twitter e pela internet. Portanto, isto é tipo um fenómeno que é observado por outras pessoas transmask e que partilham essa informação. Se bem que a comunidade
online é bastante importante, ou seja, não sei se isto é, tu melhor me dirás, né? Mas eu reparei nos últimos tempos que a verdade é que o Twitter, por mais que seja um espaço de merda, é um espaço onde tem muita comunidade trans a conseguir finalmente ter uma rede de apoio mútuo. O papel das redes sociais também é subversivo, não é? Tipo, apesar de ser um algoritmo e estamos todos a ser controlados por ele, adiante, converso para outro episódio, também é um espaço que nos pode reunir e, portanto, também tem esse lado positivo. E mesmo que não hajam muitos estudos sobre o que tu estás a dizer, Dino, acho que é válido e muito importante que a comunidade fale sobre isso. Exato. E ter um espaço para falar. Exato, porque tanto sobre género, sexualidade e mesmo sobre neurodivergência, a maior informação com que eu aprendi sobre essas coisas foi nas redes sociais, não foi tanto em sites médicos ou no Wikipédia ou cenas, se bem que essas fontes também são importantes, né? Muitas coisas sobre, tipo, agora desviando um bocadinho do tópico, sobre eu, tipo, explorar, será que eu sou neurodivergente, não sei o que, não, foi lendo experiências de pessoas que também estão a fazer essa exploração e de pessoas autistas e com ADHD e outros. E pronto, essas experiências ficaram, eu revi tudo isso na minha própria história e fiquei, ok, se calhar faz sentido para mim. E isso também aconteceu para o meu género e para a minha sexualidade. Porque eu aprendi o termo não binário, não foi na internet, mas foi com amigos meus na António Arroio. Não existem experiências originais. Já agora, António Arroio é um belo sítio para se descobrir que não existem experiências originais. Real. E as Caldas também. E as Caldas também. Period, yeah. E eu esqueci-me do que eu estava a dizer. Ai, desculpa. Orientação sexual, evolução. Sim, ok. Yes. Sim, ok. Então, basicamente, a minha identidade sexual, tipo, eu que sempre reparei que gostava de raparigas e de rapazes, só que eu pensava que eu gostar de raparigas era eu estar a ser pervertido. Porque, tipo, eu era uma mulher, então se eu gostar de mulheres, sou um pervertido. E eu, para o bem ou para o mal, eu tive uma exposição à pornografia bastante cedo, acho eu, e isso afetou-me completamente as ideias. E na pornografia é tudo sobre explorar mulheres e sexualizar, objetificar mulheres. Então eu fiquei, oh meu Deus, se eu tenho uma atração por uma mulher e tipo estou a passar na escola, estou no balneário e olho para uma rapariga, eu sou uma pessoa horrível, eu estou a objetificá-la e sou bem pervertido. Então demorou um bocado até eu ficar, ok, eu gosto de mulheres, tipo, a aceitar esse facto. Mas eu lembro-me à mesma que na primeira noite que eu fiquei, eu sou bi, eu fiquei a sentir-me bem mal por causa de, o quê? Culpa católica. Que é toda outra cena. E pronto. E depois fui para a rua e descobri que pessoas não binárias e pansexuais existem. E fiquei, uau, eu sou bué essa pessoa. E identificavam-me como gender fluid, e isso foi bem importante para mim na altura, porque permitiu-me explorar todos os aspectos de género e de expressão de género. E ao explorar isso tudo é que eu descobri as cenas que eu gosto e que funcionam para mim, basicamente. E outra coisa que eu aprendi na internet... outra coisa que eu aprendi na internet, e com espaços para pessoas ROACE e do espectro ROACE, foi uma maneira de descrever a nossa sexualidade, separando a atração romântica e a atração sexual, porque para eles ajuda a fazer essa separação, porque há várias combinações, não é? E também houve há algum tempo um discurso online no Twitter sobre qual é a diferença entre bi e pan, e isso foi toda uma cena. E o que eu aprendi na internet foi que Estou a adorar. que a diferença, o que eu aprendi, posso estar errado, mas eu acho que depende de pessoa para pessoa, que a diferença entre bi e pan é sobre a maneira como a pessoa sente a atração, que pan é tipo whatever, eu gosto de ti, e que bi diferencia um pouco entre os géneros, tipo entre
o que é uma mulher e o que é um homem para eles, não é? Porque a percepção de género é pessoal. Então, basicamente, eu apercebi-me, utilizando esse método de separar a atração romântica e sexual, que eu sou pan-romântico, ou seja, se eu me apaixono pela pessoa, ela atrai-me para mim. Tipo, eu apaixono por toda a gente e pronto, acontece. Mas na sexualidade, eu ainda que diferencio entre homens e mulheres ou entre expressões de género diferentes, que têm sensações diferentes e tudo mais. E tipo, isso foi importante para mim e pode ser importante para vocês, ouvintes. Period. E é isso, passa a palavra. Achei interessante falar da testosterona e por isso também vou falar de uma coisa que me aconteceu. Eu, durante algumas fases da minha jornada, também aprendi na internet que poderia ser demissexual, exatamente porque não conseguia ter atração sexual sem a parte do interesse ou do romance ou o que é que isso signifique. Acho que agora já não faz tanto sentido para mim, mas quando parei de tomar a pílula, e eu tomava a pílula desde os 15 anos, apercebi-me que de repente a minha libido sexual sem a parte romântica afinal existia. Então também foi interessante perceber que no fundo eu estava a ser quase castrada. Exato. Quimicamente desde os meus 15 anos e a perceber-me que ok, se calhar isto existe em mim de uma forma química. Não há. Eu tenho medo de dizer uma coisa que está cientificamente errada. Por isso depois cortamos esta parte se estiver cientificamente errada. Que é a castração química. Não há um tipo de castração química que envolve... que é uma espécie de pílula. São sempre comprimidos hormonais. Castração química é tratamento hormonal. Portanto, sim, é uma espécie de pílula. Era isto que eu só queria dizer. Da minha parte, eu acho que assim o que posso acrescentar foi que lembro-me da primeira vez que comecei a sentir a atração, reparei que sentia essa atração por pessoas não binárias e trans, e de ficar tipo, wow, what this means? E de tipo, me estar a falar com uma pessoa super fofa num momento em que precisava bué de comunicação, carinho, tipo, ir num bom date. E de ir num date com o Sam, te amo, Sam, és lindo. E tipo, sou padrinho de casamento do Sam agora, tipo, period. E em termos de um date super fofo, super fixe, super nós, bem intenso, bem bonito, e ser tipo, é uma energia diferente. Tipo, simplesmente é outra energia, é outra forma de estar, é outra forma de ser, tipo... e quando se está num date sente-se isso, tipo, mas se é bom, eu ficava uau, e agora, what this means, uau, isto põe tudo em causa, e meio que ser um gatilho, vamos chamar assim, tipo de eu fazer um check, tipo, ok, então o que é que isto significa? E começar a ver as coisas nesse lugar, sei lá, e também um pouco de também começar a olhar cada vez mais, ter pessoas não binárias e trans na minha vida e nos meus círculos, I don't know, tipo, todos os meus amigos são bué hot. E, tipo, então é normal que há sempre assim aquele tipo, are we even flirting? Like, às vezes a gente nem sabe. E cada vez mais isso ser comum e tipo, e também falar sobre isto com essas pessoas e ficar bué, tipo, uau, tipo, e pronto, e acho que esse foi assim o momento tipo de isso começar a acontecer, tipo eu ficar ok, vou num date, está-se bem, comunicar sobre todas essas cenas e ter pessoas incríveis, tipo, porque é bué sobre isso quando temos relacionamentos e para ter relacionamentos saudáveis, é bué tipo termos pessoas incríveis que conseguem comunicar as coisas e ter inteligência emocional, responsabilidade afetiva, tipo the basics, mas que hoje são tão difíceis de encontrar, e quando estás nessa fase de descoberta e de pensar sobre isso e tens essas pessoas na tua vida com quem consegues comunicar sobre tudo e tipo e que te aceitam e que te acolhem e que fazem toda essa descoberta uma experiência incrível, tipo, é bué fixe, é bué bom, sou um afortunado. Só queria, se calhar, acho que é uma boa oportunidade de passar aqui, já que estamos a falar tanto da componente de relações, do género e da maneira como isso se relaciona todas umas coisas com as outras,
jogarmos aqui um joguinho antes de terminar o episódio, que na verdade é um jogo de um coletivo com quem nós trabalhamos no Caldas Late Night, que é o Relationship Design Games, que basicamente tem cartas, é um jogo de cartas sobre perguntas sobre sexualidade, relações e género, até, para as pessoas se conhecerem. E, portanto, como isto era um episódio para nos entrevistar a nós, caso não, agora vocês vão nos conhecer um bocadinho. Acho que é isso. Que ainda não conheceram nada. Exato. Nós falámos zero sobre a nossa vida privada. Eu tenho aqui na minha mão umas cartinhas, não é do The Relationship Design Game, mas é o da Sexuality Design Game, e vou ler-vos a primeira, pode ser? Sinto-me igualmente confortável com pessoas de qualquer género. Agora a ideia é respondermos sim, não ou zona de diálogo. Let's talk about this. A nossa resposta vai ser sempre zona de diálogo. Não? Eu não me sinto igualmente confortável com pessoas de todos os géneros. Tipo, eu não me sinto assim tão confortável com homem X. Pronto, começa a falar, amor. Ok, pronto. A minha resposta é não, porque eu acho que, inevitavelmente, estou menos confortável ao pé de homem X. Porque nasci mulher neste mundo, não é? E No outro sabe-se lá. exato, e fui violentada de diversas formas ao longo de toda a minha vida. E também porque, no fundo, as mulheres crescem a serem ensinadas como se defender dos homens, não é? Tipo, não andes sozinha à noite por causa disto, não largues o teu copo na discoteca por causa disto, não podes ir viajar sozinha por causa daquilo. E portanto, inevitavelmente, por muito que eu até tente combater isso, eu não me sinto tão confortável ao pé de um grupo de homens X como me sinto ao pé de um grupo de mulheres X ou de pessoal trans. Tipo, estou muito mais confortável ao pé de pessoal trans ou de mulheres X porque não sinto que vou ser violentada. Até porque a sociedade te diria que te estarias a pôr a jeito se estivesses numa noite ao lado de um grupo de homens cis. Exato. Não é? Para mim, eu acho que o não é tão unânime por causa do homem X. Acho que isto é óbvio. E pronto, sendo uma pessoa male passing, presenting, e então não sofrer tanta violência por parte desse grupo de homens X, a verdade é que sempre que sofri foram homens X. Não, é um facto. Tipo, os traumas estão lá mesmo, simplesmente são, em termos de número, são bem menores. E é bué, quando estou em grupos de homens X e eles veem-me como um homem cis com quem... Então para eles é como se eles podem só falar, tipo, se eles já são disgusting quando estão ao pé de vocês, imaginem quando vocês não estão lá, queens. Tipo, é crazy. Eles são tão nojentos que é impossível tu actually sentir-te confortável. Tipo, no geral, não é que eu não tenha homens X na minha vida que são uns fofos, queers, neurodivergentes, nerds, kinkies. Temos bué comunidades em comum que ajudam, mas esta resposta é claramente um não por causa do homem X. Uma coisa que eu sinto também, que não tem propriamente a ver com esta resposta, mas eu lembrei-me, é que mesmo quando tu estás numa posição de estar super segura à beira de um homem cis, pronto, um heterotop, não é um homem cis, é um heterotop, mesmo quando tu estás a gozar com a cara deles, normalmente eles assumem que é flerte. E eu hoje em dia até me sinto confortável com isso, mas porque não é. Mas pronto, não tem nada a ver, mas quis acrescentar. Porquê é que eu disse inicialmente zona de diálogo? Porque quando eu era criança, até tenho medo de dizer isto, mas quando eu era criança sempre me disseram que os grupos das meninas tinham jogos menos interessantes que os grupos dos meninos. E foi ao entrar na minha adolescência e a começar finalmente a ter amigas mulheres, que percebi o quanto havia também, por outro lado, um machismo que nos era ensinado de se tu te rodeares no grupo dos homens vais ter mais oportunidades do que se te rodeares num grupo de mulheres. Isto só para passar para o outro, ou seja, claro que isto não tem que ver com o sair à noite, tem que ver só com a parte de, no fundo, quando também começamos a perceber o nosso género, que é quando começamos a socializar-nos, não é? E aí é muito interessante eu perceber que
quando a primeira vez ou seja, quando eu comecei a ser uma menina, era-me dito para eu estar mais com os meninos. Que os meninos eram mais... faziam jogos mais difíceis, faziam puzzles, não é? As meninas brincavam às bonecas. Mas isto ainda acontece hoje. Sim, sim. Não é? Nós ainda temos jogos de meninas e jogos de meninos. Não é? Os meninos é que recebem Legos. Mesmo a PlayStation. Exato! Pronto. Não é o que eu sinto agora. Obviamente, não é? As expectativas sociais associadas com o género com o qual me identifico estão alinhadas com as minhas crenças. Este é exatamente o meu problema. Exato. Que é... Não, é verdade, é verdade. Posso. Que é... Eu sempre tentei combater as expectativas sociais associadas ao meu género. Mas sempre percebi que não havia nenhum problema interior em relação a mim e ao meu género, a não ser as expectativas sociais relacionadas com ele. Ou seja... O que é o teu género, a não ser expectativas sociais? Ou seja, as expectativas sociais associadas com o género são o género, não é? E o problema é perceber que eu me identifico com coisas que não... Ou seja, as minhas crenças não estão associadas. Exato, não às estão minhas. alinhadas com isso. Exato. Mas ainda assim, eu sinto-me bem a considerar-me mulher. E isto é conflituoso. Yeah. Porque, no fundo, eu quero mudar as expectativas sociais associadas ao meu género. Mas será que se eu as mudasse, continuaria a existir o conceito de mulher? Não é? Ou seja, as minhas crenças... Seria necessariamente um conceito diferente, diria. Sim. Mas então, no fundo, é preciso revolucionar o género. É preciso... As fuck! É literalmente isso. É preciso... Ou seja, eu gostava que as minhas crenças pudessem estar alinhadas a expectativas diferentes associadas ao meu género. Quando a Filipa leu a carta, eu fiquei bem confuso. Porque eu pensei, ok, qual é o meu género mesmo? Mas no sentido de... porque eu tenho o meu género, que tipo, eu conheço, os meus amigos conhecem, e depois tenho o género que a minha família conhece. O género que eles... Espera, vou ler outra vez a frase. As expectativas sociais associadas com o género com o qual me identifico estão alinhadas às minhas crenças. As minhas estão, as da minha família não. Com essa pergunta também fiquei bué a pensar primeiro sobre a minha identidade de género, no sentido em que cada vez mais estou um pouco na fase em que sobre mim mesmo não quero mesmo muito saber isso, como dizem os meus amorzinhos, sou eu uma aura e nos amamos e está-se bem. Mas a verdade é que quando eu tenho escrito projetos, candidatado a coisa, e bué vezes é uma das caixinhas. Muitas vezes as opções é homem, mulher, não binário. E quando tem não binário, já houve vezes em que agora eu dei por mim e pus não binário. Mas depois, há vezes é que o não binário nem está lá. E então e agora? E é um pouco o que tu disseste agora, fez-me bem pensar sobre isso, sobre como, dependendo de contextos e das pessoas, tu tens géneros diferentes. Não é? Eu acho que nunca tinha posto isso dessa forma, essa frase assim, pá, tumba eu, yeah. Mas depois ando bem a pensar sobre como a minha identidade de género não devia ser sobre mim, ou é sobre os outros, ou é sobre mim para com os outros. Porque é que eu, durante tanto tempo, andei-me a identificar como um homem cis para querer ser exemplo e referência que é possível ser diferente e não seguir essas conformidades sociais. Isto não devia ser sobre mim, mas eu querer ser um exemplo nesse lugar não é sobre mim anyway. E o facto de eu querer fazer isso por achar que se me identificar como e verbalizar para com as pessoas que sou uma pessoa não binária faz com que as pessoas já não me vejam como referência. Especialmente, e se for os homens cis que não me veem como referência, do I even care about them anyway? E só estou a colocar questões e a não responder a nada, mas é bué, eu olho para isso e fico não. Apesar que se eu me identificar como não binário, sou uma pessoa bué queer, não mono, e nananana, que dentro dos clichês de memes não binário, it's a thing. Eu até estou dentro bué dessa vibe, mas diria não. Ok, eu ia falar sobre o género,
como eu me sinto confortável a expressar o meu género em contextos diferentes, neste caso em contexto com amigos e com a família. Por exemplo, quando eu saio com amigos, inclusive agora, eu vesti-me com um vestido, uma sainha, toda arranjadinha, até pus batom, não sei o quê, porque eu me sinto confortável, que eu sei quem eu sou e vocês sabem quem eu sou e me aceitam tal como eu sou, então eu posso me vestir de qualquer maneira, porque isso não vai pôr em causa o meu género, porque o género, sendo uma construção social, tem a ver com como nós nos percepcionamos uns aos outros. E como a minha família me percepciona de uma certa maneira, e eu aprecio o esforço todo que eles fazem, não é? Mas vai ser sempre diferente porque me conhecem de uma maneira diferente, porque me criaram e eu fui criado como uma rapariga. E eu percebo isso. Só que há uma experiência minha que é quando há um aniversário ou qualquer almoço ou jantar de família, eu quero-me aparaltar porque vou festejar essa pessoa que é minha familiar e que eu amo e que me ama a mim. E quando eu gosto de me aparaltar, eu gosto de me vestir de maneira mais feminina. É como eu sou. Só que eu sei que quando chegar ao jantar vão dizer: mas vestiste um vestido, não sei quê. E eu tipo: ok, é uma peça de roupa, feliz aniversário, podemos passar à frente. Tipo, é só uma peça de roupa, literalmente. Então eu encontro-me hoje em dia ir a aniversários de familiares e ficar: ok, mas eu não me vou vestir de maneira feminina porque eu vou ouvir coisas, vou arranjar-me, mas de maneira mais masculina. Isso também é um desafio para mim, porque toda a minha vida eu fui ensinado e estou habituado a vestir-me de uma maneira formal feminina. Então, pronto, é toda uma coisa que eu tenho que aprender outra vez. Mas já, a percepção de género e a experiência de género é complicada. Não, eu só ia dizer que, por acaso, para mim é exatamente ao contrário. Ou seja, eu apresento-me muito mais feminina com a minha família, porque é suposto, com muitas aspas, do que com vocês. Era só. Eu lembrei-me só de acrescentar que não é fedido. Não era isso que eu queria acrescentar. Não nos podemos esquecer de que também, ou seja, nós estamos a pensar nas expectativas sociais em relação à binaridade, não é? Mas depois há o outro lado, que é as expectativas sociais em relação à não binaridade também, que é tipo: esta pessoa é não binária, esta pessoa tem que parecer sempre não binária. Se esta pessoa não binária neste momento está-se a parecer como uma mulher, está a ser um ultraje para a comunidade não binária. E isso também é tipo, exatamente, estarmos a exigir a alguém um papel. Ou seja, porque nós queremos abolir os papéis de género e às vezes, porque pronto, isto é tudo obviamente bué da fedido, pronto. E às vezes depois podemos cometer o erro de: espera aí, mas agora tu tens de cumprir o papel do não género. Portanto, vê lá, tu tens de ser a pessoa mais não binária que nós podemos imaginar na nossa cabeça. Para representar muito bem a não binariedade, para performar muito bem a não binariedade. E isso é foda. Era só isso que eu queria dizer. Eu, na verdade, lembrei-me de acrescentar que falámos muito disso na roda de conversa no Caldas, que fizemos com o Caldas em Marcha, porque estavam pessoas trans a falar e de facto é diferente ser um homem trans ou uma mulher trans. Exatamente, uma das razões é porque é mais fácil ou mais difícil ter essas mesmas expressões. Por exemplo, se calhar um homem trans se calhar terá um bocadinho mais de facilidade em apresentar-se como uma expressão masculina do que às vezes uma mulher trans. Exato. E isso é curioso, eu só queria acrescentar isso porque de facto foi uma das coisas que eu mais gostei na roda de conversa que fizemos com o Caldas em Marcha. E se calhar passar para uma última pergunta? Não sei se estão prontos para esta. Oi. Acho os meus genitais bonitos. Credo. Desculpa. Jesus, olha, começa lá tu então. Juro. Para mim, é uma jornada, foi um processo, até porque, especialmente, being raised as a boy, os boys têm mesmo uma coisa com a sua genitália e com uma obsessão de genitália que devia ser maior e tem mais 5 centímetros ou whatever, que é gigante. A dismorfia que tem também com a sua genitália é huge.
Eu lembro-me de, quando criança e contextos balneário, essas coisas, tipo, isso para mim não era uma cena para os outros, até ver que nos outros era. E veio em conjunto com a desconstrução de tudo o resto, de eu amar o meu corpo como ele é, apreciar como ele é, ter pessoas maravilhosas na minha vida e com quem tive primeiras interações sexuais e assim, que quando falávamos sobre essas coisas me empoderavam nisso. E é uma coisa constante e diria que cada vez gosto mais agora. Por isso hoje digo que sim, há uns anos diria que não. Period. Congrats. É engraçado porque eu acho que sempre, não diria que os achava bonitos, que os achava, no plural. Aos meus 30 genitais. Aos 35 genitais que eu possuo no meu corpo. Mas acho que nunca senti a pressão, mesmo eu própria para comigo, de os achar nem bonitos nem feios, nem os da outra pessoa, os vossos. Porque acho que sempre, para mim, fez sempre muito sentido que genitália é genitália, ou seja, é suposto ser o que te faz sentir algo, ou a intimidade, no meu caso. Acho que é o que faz sentir a intimidade, é uma forma de chegar a uma intimidade com alguém. Por isso, realmente, eu acho que, genuinamente, desde sempre, a beleza da genitália nunca foi uma parte na minha sexualidade. Mas acho que é, de uma forma geral. Só acrescentar aqui que eu acho que tenho uma perspectiva parecida à tua, mas que para mim a cena principal que alguma vez esteve presente nesta questão de se eu acho a minha genitália bonita ou não, whatever that means, era tipo os pelos, pá. A cena da pressão dos pelos, meu. Tipo, isso é mesmo grande a cena, porque tu até podes estar contigo, estar confortável com a tua genitália, mas depois vais foder, literalmente, que nem há outra palavra. E tipo, e a pessoa que está ao teu lado fica tipo, olha aqui isto, tens pelos, porquê que tens pelos? Porquê não fazes a depilação? Ou porquê que fazes? Opá, tipo, eu acho que isso, acima de tudo, foi a única pressão que eu senti em relação à minha própria genitália, e ainda sinto, e acho que é tipo uma cena bué mal resolvida na sociedade no geral, porque especialmente para pessoas que socializadas como mulheres, né, que é tipo, pronto, nós ou somos todas depiladas e somos um produto da expectativa social para as mulheres, ou então somos todas peludas e somos feministas radicais e disse feminazi ou caralho a quatro, tipo, não há maneira de nós sermos nós próprias com os pelos que temos, estás a ver? Tipo, é uma cena bem difícil e era isto que eu queria dizer. A minha cona está muito mais bonita desde que eu deixei de a depilar. Period, queen. Desculpa. If how you feel, period. Não. Nós estragámos tudo com esta última pergunta, David Sober. Eu concordo. Qualquer coisa podemos cortar isto, certo? Não. Isto é para manter, amor. Isto é para manter. E eu, por acaso, curti-vos bem perguntar uma coisa, Queens. Não, mas espera, deixa-me só dizer um bocadinho mais disto. Então, que é- ok, eu já ias mandar este drop da mic. Eu não ia dropar já, Mike. Mas é que eu não estou mesmo a gozar. Tipo, estou mesmo a falar de sério. Tipo, eu nunca gostei. Sempre achei, tipo, até porque nós... Pronto, aquilo está ali. A gente nem olha... Ai, sempre... Tipo, eu fico muito triste de não ser muito fácil olhar para a minha genitália. Literalmente, a minha pergunta era sobre se já tinham feito a cena do espelho para actually ver sobre outros ângulos e assim. E Custa-me. Pois, sobre esta cena de... Isto é uma pergunta sobre estética de genitália. Mesmo? E o quão vocês já passaram tempo a ver a vossa genitália de vários ângulos e como veem mais em termos de ilustração científica e tudo mais, ainda por cima, tendo acesso a... Tipo, o quão contacto já tiveram com isso? Tipo, eu acho que isso conta bué para aqui. Não, eu vou só dizer, vou dar um conselho a todos, a vocês também, que é masturbem-se ao espelho. That's all. Em resposta,
um bocadinho ao que o Bruno perguntou. Eu já tive muito tempo a olhar para a minha própria genitália porque, infelizmente, tive questões de saúde em que tive de explorar um bocadinho. Mas pronto, além disso, que eu vou partilhar uma história boa embaraçosa sobre mim. Que é tipo, pronto, não, eu sou médica, né? Tipo, e só descobri no 5º ano de faculdade que o ímã existia mesmo. Tipo, era uma entidade física. Eu achava que era tipo uma cena inventada. Eu achava que o ímã não existia. E eu nunca estudei anatomia reprodutora feminina quando nós damos anatomia, porque ficava, ué, não, Makuchi. Tipo, eu não preciso de estudar. Eu vou estudar o pênis, eu vou estudar a genitália masculina, mas a genitália feminina não preciso estudar. Eu sou muito boa. Estás a ver? E depois, no 5º ano, eu abro o Netter, tipo, que é um livro de anatomia, pronto, não interessa. E eu tipo, calma, tipo, o ímã é uma membrana que existe mesmo, tipo, that's crazy. E, era só para partilhar esta vergonha minha. Pronto. Claro que em anatomia ninguém fala sobre a anatomia de pessoas trans, né? Óbvio. A anatomia é extremamente binária, claro. Obviamente. Então, Segue mesmo. eu tenho várias coisas a dizer sobre o tópico de beleza da genitália, porque o que é uma cena bela? Isso é toda uma discussão. Porque tem outra vez a ver com a percepção das pessoas e do que é que as pessoas são ensinadas que é bonito e que é feio. Portanto, a minha genitália, tipo, eu acho bonita porque é minha, mas quando eu estou com outra pessoa sinto essa insegurança e essa pressão por causa das pressões todas que a sociedade diz que a tua pussy tem que estar depilada e não sei o quê, que é tipo um padrão de beleza nojento, porque tem a ver com cenas pedófilas e horríveis, que é tipo insane. E pronto, eu sempre odiei fazer a depilação, por acaso, porque é como se fosse um ritual de passagem na adolescência. Tipo, quando eu entrei na womanhood, tipo, vem-me o período, toda a gente estava orgulhosa de mim, tipo, todas as mulheres da minha família estavam orgulhosas de mim, e eu senti-me well welcomed, e foi tipo a primeira vez que eu pertencia a um espaço, a um grupo, sem ter que fazer nada, só por ser eu mesmo, e senti-me bué bem. Só que depois os meus pelos começaram a crescer e eu tinha que fazer a depilação. Então a minha mãe começou a marcar a depilação na esteticista e eu fui fazer aquilo a cera, não sei o quê. Bem horrível. E eu só fiz uma vez depilação nos genitais, a cera, e foi uma experiência horrível. Não porque era uma má profissional, mas ela era uma boa profissional, mas no sentido em vários sentidos, porque primeiro estava bué exposto, ela estava a olhar e a mexer na pussy, e depois eu tinha tipo espasmos, porque ela estava a mexer na pussy. E eu fiquei, eu não estou a sentir atração por esta mulher, eu não quero que ela se sinta desconfortável na minha presença. Foi toda uma cena. Então nunca mais fiz só algumas vezes com a Gillette, e eu fiquei, eu nunca mais faço isso com a Gillette, porque fica altos e que vais comichão, disgusting. Então pronto, pills for the win. Pills for the win. E outra cena que a Rita mencionou, ou foi a Sofia, sobre, pronto, genitais trans e tudo mais. Eu não sei se sabem sobre isto, mas pessoas que tomam testosterona, ou seja, pessoas trans, a AFAB que tomam testosterona, o clitóris cresce. Fiquem a saber que o clitóris cresce. Porque o clitóris é comparável à glande do pênis, não é? Regrediu não, porque começa pequeno. Nunca cresceu. O pênis que nunca cresceu. O clito é um pênis que nunca cresceu. Enfim. E então, pronto. ele cresce e é desconfortável e tudo mais. E tipo, porque o clito é um tecido. Como é que se diz? Não é isso que eu queria dizer, que pode ter uma ereção. Sim. Pronto. Estimulável. Estimulável e tudo mais, tipo, pronto. Salteira, consegue saltar. And stuff. E tipo, eu gosto bem mais dos meus genitais agora que eu tenho, like, a T-clit, ou whatever the fuck. Porque é bem giro. Fala sobre isso, tipo, o que é um T-clit? Ai, mas antes disto, eu quero mesmo dizer, tipo, malta, a depilação
é a violência que a gente faz às nossas adolescentes, caralho. É boa, eu concordo imenso. Tipo, é ridículo. Eu tenho uma sorte do caralho da minha mãe nunca me ter feito tal coisa. Tipo, eu comecei lá, quando também entrei na puberdade, blá, 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 comecei a usar a Gillette do meu pai, porque a minha mãe, thank fucking God, era contra que eu me depilasse. Porque sempre me disse, tipo, desculpa, mas tipo... para ver, há um lado mais machista, há um lado mais feminista na minha família. A minha mãe sempre foi completamente contra eu fazer depilação à cera, porque, primeiro, dói para caralho, e é bué tipo, porque é que tu, com 12 anos ou 13, estás-te a sujeitar a coisas que doem para caralho? Porquê? Para quê? Para quê? Tipo, what the fuck? Só que guess what? Eu tinha vergonha de ir fazer aulas de educação física e ter pelos nas pernas. Então depois usava a Gillette do meu pai. Né? Ou seja... Mas por um lado até é fixe, porque por um lado eu nunca usei cera para depilar nada. Mesmo o buço. E eu só tenho a dizer, é mito para caralho. Tenho a dizer, não se magoem. Tipo, é claro que fica uma merda às vezes, mas não se magoem. Odeio depilação a cera. Mas é engraçado porque para mim acho que há uma parte contrária a isto tudo que acontecia muito quando eu ia à esteticista, que era a perceber-me que também havia o oposto, que é mães que não querem deixar que as filhas depilem a coochie. Exato. Porque isso é assumir que elas vão fazer sexo normalmente com um homem. Porque é para agradar o homem. Então, se tu tiveres pelos, estás a castrar... Ou seja, se a tua filha tiver pelos ainda, está tudo bem, porque ela não vai querer mostrar aquela nojeira ao homem. Yeah, é isso mesmo, yeah. Acho que há layers nisto, tipo, nenhuma está certa. Mais uma das razões que eu não quero ser mãe. É porque, tipo, não há maneira de ganhar aqui. Acho que, tipo, a não ser, se calhar, deixares a tua filha escolher. Quando ela quer fazer, ela faz. Quando ela não quer fazer, ela não faz. Pronto. Mas o problema é se ela escolhe em função da pressão social que vai sentir com 12, 13 anos. Amor, e se escolher, estás a ver? O que interessa é a felicidade da tua filha, né? Tipo, se a tua filha é mais feliz evitando a pressão social que sente, sinceramente, I don't give a fuck. Tipo, não é por causa dos meus caprichos feministas que vou obrigar a minha filha a ter pelos e a sofrer, tipo. Pessoalmente, eu só quero dizer que eu gosto de fazer depilação. Até a cera e a laser e isso tudo, para mim é um momento meditativo. Eu gosto um bocadinho de dor, portanto, também quero dizer eu gosto de fazer depilação. E gosto de estar depilada. Às vezes gosto de não estar depilada. Por exemplo, deixei de tomar a pílula, vieram bué pelos e eu fiquei bué, kinda hot. Já não me via assim. Eu não sei muito bem o que dizer sobre isso. Eu não gosto de me ver totalmente depilada. Acho que também faz-me sentir uma criança e traz-me essa sensação de estar a sexualizar um corpo infantil que, tipo, me dá bué ick e que eu não curto. Nunca me depilo toda, mas, tipo, também me depilo às vezes. Acho que isso é bué aleatório comigo. Mas pronto, acabámos de falar sobre pelos numa questão de beleza da genitália. Eu acho que isto é bem fixe. Eu também acho, a sério. E, se calhar podíamos nos despedir por hoje. Agradecer através da Rádio Sarilho e à casa. Ao Clube Social do Bairro por nos dar este espaço maravilhoso para gravar. À Rádio Sarilho pela oportunidade para nós estarmos aqui yapping. E a nós mesmos por estarmos aqui yapping. Yeah. Obrigado a nós, somos bué fixe. E obrigado por nos ouvirem também. Vocês também são bué fixe. E até à próxima. Yeah. E shout out Afonso e Larinha, são lindos. Grandes técnicos. Os nossos técnicos. Ai. Fim!